Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. São dois textos, dois versículos iniciais. Um está em Mateus 10, 22, e o outro está em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Se vocês puderem, por favor, abrir os dois textos. Mateus, capítulo 10, verso 22, e Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Em Mateus 10, 22, diz assim: serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que aguentar 10 dias, esse será salvo. Está escrito isso aí? Aquele, porém, que aguentar 1 ano, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, estão com ele aí? Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel por esses 10 dias. Sê fiel até que ponto? Até a morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Irmãos, todos nós temos um limite. Você tem um limite? Você tem um limite de até que ponto você consegue suportar determinadas situações? Você tem, irmão? Você tem limite? Por exemplo, você fica nervoso no trânsito quando alguém faz o quê com você? Quando olha para você? Se o sinal fecha, você fica nervoso com o sinal? Irmão, você fica nervoso quando as pessoas fazem alguma coisa com você? O quê? Todos nós temos um limite. Um ponto até onde nós consideramos que aguentamos, não é assim? E quem que determina esse limite? Você tem um livro lá na sua casa que você fala assim: eu vou aguentar até aqui, eu vou aguentar até aqui, eu vou aguentar até aqui. Você tem um livro na sua casa que determina o seu limite? Porque se tiver, me empresta para eu saber até onde eu posso ir com você. Mas não existe. Esse limite geralmente é estabelecido como, gente? Nossa personalidade, nossa vivência, nossa criação, nossa inteligência emocional, nossa capacidade de aguentar o tranco. Vocês lembram do Muhammad Ali? Qual que era a grande vantagem do Muhammad Ali? Aguentava pancada, o limite dele para aguentar murro era muito grande. Então ele tinha um limite maior do que os outros para aguentar. Então os nossos limites são estabelecidos dentro daquilo que nós consideramos ser as nossas limitações. Tem gente que explode rápido. Tem gente que demora mais a explodir. Tem gente que nunca explode. Irmãos, Deus também considera que nós temos um limite. Você considera o seu limite. Deus também considera que você tem um limite. Está bastante explícito o limite que Deus espera de nós nos 2 versículos que nós lemos acima. Qual que é o limite de Deus com relação a mim? Aquele, porém, que perseverar até? Aquele que for fiel até? Irmão, se nós consideramos que temos um limite de suportar certas coisas, o limite que Deus espera de nós, ele é infinitamente maior do que o nosso próprio limite.
Muitas vezes nós até achamos que em certas situações está sendo exigido de nós algo muito acima do que nós somos capazes de suportar. Tem gente que acha que está sofrendo demais, que está passando por luta demais, que não aguenta passar por tanta coisa. Entretanto, não se trata disso. Não é que você está recebendo mais do que o que você suporta. Na realidade, o que está acontecendo aí é um contraste entre aquilo que você considera ser o seu limite e aquilo que Deus considera ser o seu limite. É como se fosse assim: eu consigo suportar até esse ponto. Mas Deus está lá na frente falando assim: não, você consegue suportar até aqui. E aí esse contraste, ele é muito complexo, porque muitas vezes a gente desfalece por achar que nós não conseguimos lidar com aquela situação, não consigo romper esse limite. Mas Deus está afirmando que você consegue sim. O que está errado é a imposição do seu próprio limite. Você consegue ir além. O nosso limite é que está apertado demais. Estes estão cada vez mais encurtados, os limites estão cada vez menores por conta de uma extrema necessidade de conforto. Irmão, o povo de antigamente não ligava para o pesado, não. Os meninos de hoje, bota para ralar um pouquinho, bota para pressionar um pouquinho. Na realidade, por conta do altíssimo conforto pelo qual nós estamos cercados, a gente tem se indisponibilizado para romper limite. Não, eu não quero sair da minha, a gente chama de zona de conforto, não é isso? Não quero sair da minha zona de conforto. Entretanto, por mais que o nosso limite esteja curto, os sacrifícios que estar próximo de Deus exigem não se esgotarão. A cruz ainda precisa ser tomada e a negação continua sendo exigida. E por isso nós podemos ter um conflito interno muito grande entre o que nós queremos e aquilo que Deus espera de nós. Eu não quero romper esse limite enquanto Deus espera que a gente vá além, que a gente rompa. Vamos dar uns exemplos? Abraão. Deus diz para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Gente, isso aí já é romper o limite. O cara estava todo confortável na casa dele. Aí Deus vem e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que você nem sabe onde que é. Isso já não é muita coisa, gente? Ele podia ter chegado no lugar dele e falado assim: pronto, já fiz todo o sacrifício que Deus espera de mim. Mas ele chega no lugar e fala assim: eu vou te dar um filho. Aí ele pensa assim: amanhã, depois da manhã, ano que vem. Aí demora mais de 20 anos, acho que 26 anos, se eu não me engano, esperando o filho. Aí vem o filho. Aí Abraão pode pensar assim: nossa Deus, agora eu já saí da minha terra, da minha parentela, eu já fiquei tantos anos esperando um filho, agora tá bom, né? Aí Deus vai e rompe o limite mais uma vez. Agora você vai sacrificar o seu filho. Olha como é que vai rompendo. Moisés nasce, vai se tornar um egípcio. Senhor, já me tornei um egípcio aqui, 40 anos recebendo da cultura. Aí Deus fala: não, isso não é o suficiente, você vai se tornar um israelita. Aí ele fica 40 anos longe do Egito. Aí depois, Deus diz para ele assim: Moisés, você vai libertar o povo. Moisés meio que rompeu o limite ali, porque ele não queria ir de jeito nenhum, né, gente? Tá bom, então vou. Aí ele vai. Aí depois que ele liberta o povo, ele podia olhar para Deus e falar assim: Senhor, já fiz muita coisa. Eu já libertei o povo, agora com esse povo no deserto, e o Senhor se vira, vai que o filho é teu. E aí não fazer nada, mas Deus fala o que para ele? Agora você vai conduzir o povo. Olha como é que os limites vão sendo rompidos. Davi era um bom pastor de ovelhas? Era, gente? Lembra dele matar urso e leão para defender as ovelhas? Era um bom pastor de ovelhas. Aí Deus chega para ele e fala assim: você não vai ser só pastor de ovelhas, você vai ser soldado. Aí ele vai e mata Golias. Aí podia estar bom, né, gente? Já matou um gigantão que ninguém tinha coragem de matar. Mas Deus fala para ele: não, você não vai ser só um soldado, você vai ser um general. E aí ele se torna um general. E aí ele consegue conquistar tudo. Aí ele podia virar para Deus e dizer assim: Deus, já está bom, já fiz muita coisa. Matei urso-leão, matei gigante, virei general, agora está bom. Não, mas você vai virar rei. Olha, rompendo os limites. Você acha que Davi, quando ele tocava a ovelha no pasto, ele olhava e falava assim: um dia eu vou ser rei dessa nação? Foi tudo rompimento de limites.
Vejam que nesses casos, os limites precisaram ser rompidos. Não era o suficiente, havia algo mais que precisava ser feito. Imaginem se Abraão se recusasse a entregar seu filho. Imagina se Moisés se recusasse a liderar o povo no deserto. Não, já fiz o suficiente. Ou Davi se recusasse a enfrentar Golias. Eles jamais teriam realizado coisas extraordinárias para Deus. Nós precisamos entender, grava isso aí na sua mente. Para realizar coisas extraordinárias, será exigido que você rompa o que você considera ser seus próprios limites. Posso ler de novo? Para realizar o extraordinário para Deus, igual esses homens realizaram, será exigido de você que você seja capaz de romper aquilo que você considera ser seus próprios limites. Posso ouvir um amém? Amém. O extraordinário vem quando nós não estamos limitados. A realização extraordinária, ela é feita quando nós não estamos limitados àquilo que a gente acha que aguenta. Se você quer realizar algo importante para Deus, prepare-se para romper os limites que você estabeleceu aí na sua cabecinha. Enquanto não houver rompimento de limite, você vai continuar na mesma por muito tempo, sem crescer, sem desenvolver, sem evoluir. O extraordinário vem através de rompimento de limite. Vamos pegar um exemplo prático para a gente entender isso melhor? Vamos em Atos capítulo 7, verso 20, Atos capítulo 7, verso 54. Vamos entender o que é um rompimento de limite. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornaria Paulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Gente, o que quer dizer adormeceu no texto? Com essas palavras, Estevão morreu. Então, meus irmãos, nós temos aqui nesse texto o primeiro mártir da igreja primitiva. A primeira pessoa a morrer pelo evangelho dentro da igreja que havia acabado de se formar. É estranho dizer isso, mas a morte dele, ela foi de extrema importância para a igreja, porque até então a igreja tinha virado um clubinho agradável dentro de Jerusalém. Eles se reuniam unânimes no templo, eles estavam compartilhando o pão todo dia nas casas. Quando Estevão morre, nós vemos a primeira dispersão da igreja. Ela sai de Jerusalém para nunca mais voltar a ser exclusiva dela. A partir dali a igreja ganhou o mundo, a partir da morte de Estevão. A morte e entrega de Estevão é o ápice ou o rompimento do último limite de entrega total a Jesus. Gente, se a gente lesse essa frase e perguntasse se Estevão cumpriu isso, Estevão foi fiel até a morte? Vocês concordam? Vocês marcariam verdadeiro na prova para entrar no céu? Você marcaria verdadeiro? Você entraria no céu se dependesse dessa questão, tá? Porque está certo. Ele foi fiel até a morte. Estevão cumpriu cabalmente o limite, talvez ele considerasse sendo dele, e igualou ao limite que Deus esperava dele. Ele juntou os dois. Ele foi fiel até a morte. Estevão rompeu todos os limites imagináveis e foi fiel a Jesus até o fim. Só que a entrega dele, ou esse rompimento de limites, ele não foi de uma forma instantânea. Foi um conjunto
de pequenas barreiras que foram rompidas. Essas barreiras, elas foram tombando uma a uma, para que nesse momento ele estivesse pronto a entregar sua vida em prol do Evangelho. Não foi de uma vez, não. Ele foi crescendo, evoluindo, quebrando uma barreira, quebrando outra, quebrando outra, quebrando outra, quebrando outra. A primeira vez que Estevão vai ser citado na Bíblia vai ser em Atos, capítulo 6, verso 5, está na tela, não precisam abrir, em que a Bíblia vai falar de Estevão, ele diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses são os 7 que a igreja primitiva levantou como os 7 primeiros dirigentes, ou diáconos, ou... Estevão começa a ser citado apenas em Atos, capítulo 6, verso 5, quando os apóstolos decidem levantar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eles iriam cuidar de assuntos mais administrativos da igreja. Estevão, então, surge no cenário como um dos 7 escolhidos, e dentro desses 7, Estevão foi escolhido com honra, porque é o único que a Bíblia fala dos 7, que é cheio de fé e do Espírito Santo. Nós não temos menção bíblica sobre como se deu a conversão de Estevão. Nós não ouvimos falar de Estevão antes dessa nomeação para os 7. Ele aparece ali. Mas por conjectura minha, na minha forma de pensar, eu acredito que Estevão seja ou daqueles 3.000 que tenham sido batizados no dia de Pentecostes, ou que tenha sido agregado à igreja depois do dia de Pentecostes. Porque ele se sobressaiu durante essas reuniões para poder ser escolhido como um dos 7. Gosto de pensar dessa forma, que Estevão esteve ou nos 3.000 de Pentecostes, ou nos que foram sendo adicionados dia a dia depois do Pentecostes, porque existe um conjunto de situações e barreiras que precisaram ser rompidas até que se chegasse ao dia em que ele se entregava totalmente a Jesus, morrendo. E essas barreiras estão listadas para todos os discípulos na estrutura formada da criação da igreja primitiva. Atos capítulo 2, verso 42, está na tela. Vejam comigo. O que esses discípulos faziam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, o que quer dizer diariamente? Todo santo dia, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, uma pergunta básica: se é para escolher 7 pessoas para serem líderes da igreja, essas 7 pessoas precisavam estar obedecendo essa estrutura? Se era uma pessoa que ia hoje, amanhã, depois da manhã, ia hoje, semana que vem, essa pessoa teria sido escolhida? Então, eu creio, conjectura minha, que Estevão nasceu dessa estrutura. Dessa estrutura. Gosto de imaginar Estevão entre esses recém-convertidos, crescendo em graça e sabedoria. Gosto de imaginar que sua história de conversão tenha atendido a toda essa estrutura e que ele tenha se destacado nela. Porque ele atendeu prontamente a toda a estrutura inicial de conversão da igreja. Vejam que caso ele tenha se convertido nesses dias, temos alguns limites importantes que precisaram ser rompidos por todos aqueles que decidiam servir a Jesus. E agora eu quero estudar com vocês esses limites. Estevão, para chegar no ápice, que era a morte, não é isso, gente? Ser fiel até a morte, para chegar no ápice, ele veio crescendo
dentro dessa estrutura. Não é assim, ele chegou lá do dia para a noite, saiu de casa, e falou, eu quero morrer por Jesus. Não. Ele veio crescendo, evoluindo, ultrapassando barreiras, até ele chegar na última barreira, que era dar a sua vida por Jesus. Vamos comigo? Eu levantei 5, bem rapidinho. Primeiro limite que Estevão precisou romper. O limite das suas próprias rotinas, dos seus próprios hábitos e dos seus próprios costumes. Diariamente eles perseveravam no templo, não é isso? Para alcançar o nível que Estevão alcançou. Gente, porque fica parecendo, perseveravam unânimes no templo. Fica parecendo, ia no partir de casa diariamente. Fica parecendo que é um monte de desocupado. Não é, gente? Gente, esse povo não tinha mais o que fazer. Porque todo dia estava eles na igreja, todo dia estava eles na casa um dos outros, conversando sobre o evangelho. Não fica parecendo, gente? Mas não, gente, eles precisavam sobreviver. Eles tinham que fazer sim. Só que a primeira exigência, o primeiro limite que precisou ser rompido foi mudança de rotina. Olha que interessante. Vamos supor que Estevão, todas as terças e quintas, jogava gamão na casa de Pedro. Toda terça e quinta à noite. Quando ele se converteu, a igreja se programou de reunir diariamente. O que ia acontecer com o gamão todas as terças e quintas? Vamos supor que ele gostava de jogar uma bolinha. Naquela época não jogava bolinha. O que jogava naquela época, gente? Gamão. Dama. Então tinha algumas coisas, sei lá o que ele jogava. Jogava palitim. Tinha boteco naquela época, então tinha palitim, certeza. É o trem que joga. Vamos supor que eles tinham uma rotina já estabelecida de todos os dias. Não, terça é dia de visitar a fulana, quinta é dia de visitar a ciclana. Gente, quando ele se converte e se adequa a essa estrutura da igreja, a primeira coisa que ele precisa romper é essa capacidade de alterar completamente a sua estrutura para que os seus hábitos se adequassem àquela igreja. Esse foi o primeiro limite. Porque se ele não se adequa e não participa diariamente, não está unânime no templo diariamente, não está na casa diariamente, irmãos, ele não teria crescido. Ele só cresceu porque ele rompeu essa barreira. Não, a partir de hoje, todos os dias eu vou no templo e todos os dias eu vou estar na casa de um irmão e acabou. Mas essa é uma barreira que a gente tem muita dificuldade de romper, e é uma barreira inicial. Irmão, não posso ir na igreja hoje porque hoje tem Fórmula 1. Irmão, toda vez da célula, eu não posso ir na célula porque eu tenho que deitar às 10 para poder acordar às 6. Irmão, não posso participar da reunião de oração porque naquele dia... Não, aí é inferno na certa. Se você falta celebração para assistir jogo do Flamengo, irmão... Porque a gente quer seguir a Jesus ou servir a Jesus, tendo que encaixar a estrutura da palavra dentro da rotina que eu já tinha, irmão, isso não vai funcionar. Ou você pega a sua rotina e encaixa dentro da palavra, ou não vai haver crescimento espiritual na sua vida. É preciso priorizar. Irmão, em novembro tem encontro nacional, eu não vou marcar viagem para novembro, porque em novembro eu tenho encontro nacional. Irmão, todas as quinta-feiras é minha célula, eu não vou marcar compromisso na quinta-feira, porque na quinta-feira é minha célula. É preciso que hábitos e costumes sejam rompidos. Porque senão a gente não cresce. E essa é a primeira barreira mais básica. Porque se você não consegue mudar os seus horários, as suas estruturas, os seus compromissos, você não está apto para pular a próxima barreira. Amém. Mauro Sérgio, eu queria muito fazer parte do ministério de louvor. Irmão, você quer fazer parte do ministério de louvor? Você se prepara, né, Wenso? Você acha que você vai ter tempo disponível? Você se prepara. Porque tem que fazer aula, tem que ensaiar em casa, tem que ensaiar na igreja, tem que chegar mais cedo na igreja. Gente, é um conjunto de rotinas. Não é isso, Tati? É pastelzinho que serve na hora, não.
Se você quer romper, a primeira barreira é a sua rotina. Não, agora eu vou seguir a Jesus. Ele tem prioridade na minha vida. O que a igreja determinar que é importante para mim, eu vou passar a seguir e romper a barreira dos meus hábitos e costumes. Quem pode dizer um amém? Amém. Esse é um limite que impede muitas pessoas de evoluírem em Jesus, incapazes de alterar a sua própria rotina, de modo que a sua fé seja aumentada. Não abrem mão de abandonar hábitos, não abrem mão de abandonar hábitos para que outros possam ocupar o seu lugar. Ficam limitados pelas velhas rotinas e não se desenvolvem. Irmão, se antes você assistia Netflix, zerava uma série final de semana, agora você vai mudar esse hábito. Não, final de semana eu tenho que dedicar um tempo de oração e leitura da palavra. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que ouvir uma pregação, tenho que estar na igreja. Não dá mais para manter os mesmos hábitos. Se você quer evoluir no Senhor, mude os seus hábitos. Mas aí vem mais. Segundo limite, finanças. Atos 2 diz assim: vendiam suas propriedades e bens distribuindo. Ai, ai. Gente, eu fico imaginando que essa deve ter sido uma barreira difícil para ser rompida. Tanto que dos discípulos um casal falhou. Vocês lembram do caso? Como se chamava? Lembram disso? Porque é difícil, gente. Ananias e Safira simplesmente não conseguiram romper essa barreira das finanças. Estevão conseguiu. Ele rompeu essa barreira. Se você for imaginar, o que é que impede a grande maioria das pessoas que estão lá fora de entrarem na igreja hoje, pelo menos 60%, estou falando mais da metade, não vem para a igreja porque tem medo que tem que dar dinheiro. Se eu for para a igreja, o pastor vai me tomar tudo. Muita gente pensa assim. Quem conhece gente que pensa assim? Meu pai fazia uma piada, ele dizia assim: eu vou abrir uma igreja e vou botar o LED, meu primo, para ser o tesoureiro. O LED era o mais sem vergonha que tinha na cidade. Todo mundo acha, dos que não conhecem. E a própria igreja, muitas vezes, agiu de forma que escandalizasse no que diz respeito às finanças. Muitos dentro da igreja são incapazes de evoluir porque não se desprendem do apego intenso ao dinheiro. Eu e o pastor Eli aqui, nós conhecemos irmãos que não estão entre nós aqui hoje porque não conseguiram se desvencilhar do apego excessivo ao dinheiro. O senhor conhece, pastor Eli? São incapazes de seguir adiante porque estão absolutamente bloqueados nesse apego. Não passam além. A liberalidade, aliada à generosidade, é um princípio básico que precisa seguir o servo de Jesus. Irmãos, as suas finanças não pertencem a você, elas pertencem a Deus para serem usadas naquilo que Deus espera. Não permita que o seu apego ao dinheiro interrompa o seu crescimento em Jesus. Tem gente que paga 10 mil para ir num resort. Hora que chega encontro nacional, não quer pagar 1.000 para ir com ele, a família é um encontro nacional. Tem gente que paga R$1.000 no jogo de videogame, mas é incapaz de pagar 30 num livro que vai promover crescimento. Não, estou gastando muito. Irmão, não deixe o seu apego ao dinheiro ser bloqueio para que você cresça em Deus. Invista no seu crescimento ministerial. Posso ouvir um amém? Amém. Os hábitos, o dinheiro. A terceira, a responsabilidade ministerial. Precisava romper esse limite. Quando Estevão foi escolhido como um dos 7 líderes da igreja, ele se recusou a assumir. Recusou, gente? Ele não achou que apenas a mudança de hábito para estar frequentemente na igreja e a liberalidade financeira fossem limite. Não, eu já estou todo dia na igreja, eu já dei tudo que eu tinha, já dei os meus bens, já estou, como é que é, bicho? Na média. Já estou na média, já estou bem. Aí a hora que chega, e os apóstolos dizem para Estevão: você vai ser um dos 7 líderes da igreja. Estevão, mesmo já tendo priorizado o tempo, investido todo o seu dinheiro, Estevão se propõe a liderar. Ele rompe esse limite e começa a liderar dentro da igreja.
Ele estava pronto para romper nessa direção. Nossa, mas eu já estou fazendo tanto, mas mesmo assim, eu estou pronto. Nossa, mas eu já estou participando da igreja, mas mesmo assim, já estou participando da igreja, vou me arrumar mais uma dor de cabeça. Mesmo assim, ele estava pronto para liderar a igreja. Irmãos, quantas pessoas vivem bloqueadas ministerialmente e não se desenvolvem porque simplesmente têm grande receio, insegurança, medo de assumirem posições no ministério. Cria um bloqueio imaginário do eu não consigo, eu não posso, eu não tenho conhecimento suficiente e impedem o seu próprio crescimento e desenvolvimento em Deus. Nós precisamos romper essa barreira, irmão, nós precisamos desenvolver ministerialmente. Não dá para você passar anos e anos só vindo à igreja, assistindo culto atrás de culto, sem se desenvolver dentro do seu ministério. E olha que tem coisa para fazer que não acaba mais, hein? Casados para sempre, criando filhos, não é criando filhos mais, sede pais e filhos, ministérios de apoio diversos, ministério infantil, ministério de louvor, ministério aqui da celebração, sonoplastia. Gente, tem coisa demais, mas é preciso que você se disponha a desenvolver. Eu fico morrendo de vergonha quando eu chego no irmão e falo assim, irmão, você pode preparar uma palavra, não vou na palavra não, que já é. Você pode fazer o cerimonial na igreja domingo, fazer a abertura na igreja domingo? E o irmão fala o quê? Gente, eu fico com vergonha não de mim, eu fico com vergonha do irmão. Teve uma vez que nós fizemos social na casa do Geraldo, vou te expor agora. E aí nós fizemos social no sábado, lá em Alexânia, estou falando certa cidade? Badiana. E aí a gente fez o social no sábado, a gente viria embora da chácara todos, que nós tínhamos celebração no domingo. Eu sei que no final da chácara lá, o Herbert chegou no Geraldo e falou assim, Geraldo, você pode fazer a abertura da igreja amanhã? Só que o Geraldo, gente, não viria embora. Ele ficaria lá, porque nós fizemos uma bagunça, pensa na bagunça que nós faz lá. Gente, você sabe o que o Geraldo teve a coragem de falar para o Herbert? Pode deixar comigo que eu faço. Ele acordou cedo no domingo, na chácara, mesmo tendo trabalhado muito durante todo o final de semana para organizar o evento. Veio cedo da chácara e quando deu 9 e pouquinho, o Geraldo estava aqui na porta para poder ministrar o cerimonial. Irmão, nós precisamos estar prontos para atender ao nosso chamado. Ai, pastor, eu não dou conta. Ai, pastor, eu não consigo. Ai, pastor, eu não tenho conhecimento. Irmão, você não tem, rompa esse limite e faça. Se predisponha, realize. Eu vejo líderes de casados para sempre aqui com altíssimo potencial, que tem anos que não realizam casados para sempre. Nós precisamos nos disponibilizar e romper. Quando chamaram Estevão para fazer algo, Estevão estava pronto. Irmão, quando Deus te chamar para realizar algo, esteja pronto. Não limite a sua capacidade, não limite a sua realização. Precisamos alcançar níveis mais altos de responsabilidade. Um servo de Jesus aprende e se desenvolve fazendo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você só vai crescer quando se disponibilizar a fazer. Se não for para te servir, minha paixão se apagará. Irmão, servo de Deus, ele se desenvolve não é estudando não, faculdade de teologia não desenvolve servo de Deus não. Servo de Deus se desenvolve no campo. É fazendo, é realizando. Agora, enquanto você estiver falando não, achando que não pode, não vai haver crescimento. Se disponibilize para realizar. Se você se recusa, não há crescimento. Rompa esse limite e atinja o seu potencial no seu ministério. Posso ouvir um amém? Amém. Outra barreira emocional. Penúltima, quarta. Meu Jesus. A Bíblia fala que Estevão, depois vocês podem ler a história de Estevão, que ela é bem grande, eu não quis botar ela toda aqui para a gente ganhar tempo. Mas a Bíblia fala que Estevão realizava prodígios e grandes sinais em meio ao povo, falando contra a sabedoria dos estudiosos da época. Só que aí, gente, a liderança religiosa, o sumo sacerdote, os helenitas, aqueles que eram chamados fugiu o nome aqui, os libertos, que era uma seita judia dentro da igreja. Eles se incomodaram com o que Estevão estava pregando.
Aí ele fala: Estevão, você está blasfemando. Você sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos levar você lá no Sinédrio e vamos te acusar diante do sumo sacerdote. Pegaram Estevão e levaram lá para o Sinédrio para acusá-lo. Chegou lá, arrumaram 2 filhos do capeta para testemunhar contra ele. Mentiras. 2 testemunhas falsas. Hora que Estevão chega dentro do Sinédrio, já está armado o julgamento. E aí, Estevão chega no Sinédrio, ouve as 2 testemunhas, as testemunhas vão falar com o sumo sacerdote, com a liderança do templo ali, do Sinédrio. E aí, depois disso, o que acontece com Estevão? Ele é julgado, condenado e morto. Mas eu fico pensando, gente, a hora que Estevão chega no Sinédrio, que ele ouve as 2 testemunhas, o que você, no lugar de Estevão, faria depois de ver aquele circo montado? Porque a hora que ele ouve as testemunhas, já está marcado, porque aquela condenação, aquilo que ele estava sendo acusado de blasfêmia, já era passível de apedrejamento. Então já havia o risco da morte. A hora que ele chega no lugar e ele ouve as testemunhas, está armado para ele poder ser condenado e morto. O que você faria? Eu vou falar por mim, tá? Você às vezes é mais corajoso que eu. Mas eu, nessa hora que eu via depois que o negócio vai pegar fogo, você sabe o que eu faria? Bem provavelmente começaria a chorar, né, sabe? Não, gente, é verdade, não. Não, gente, não fiz isso não, para com isso. Ou, retornaria, dava uma recuadinha? Não, não foi bem assim que eu falei não, calma. Deixa eu explicar melhor, senhor sumo sacerdote. Meus irmãos, você sabe o que Estevão fez? Depois vocês vão ler a pregação dele, dentro do Sinédrio. Ele não recuou 1 milímetro. Pregou a palavra, e ele não vai pregar uma palavra só de Jesus, não. Ele vai começar lá em Abraão, e vem transcrevendo a palavra de Deus para trazer a conclusão certa. Ele não se esquivou, não se intimidou, não teve medo 1 milímetro. Ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer, mesmo diante do risco da morte. Diante de toda essa situação delicada, na presença de testemunhas e do sumo sacerdote, havia muitas razões plausíveis para que Estevão se retraísse daquela ousadia da pregação, já que ele estava sendo julgado pelas suas palavras e a condenação poderia ser a morte. Entretanto, ele não se defendeu das acusações e nem ficou retraído em silêncio. Ele pregou com autoridade e ousadia, passando por cima do medo da morte. Capacidade emocional. Tem muita gente que está limitado pelas suas emoções. Ah, pastor, eu não vou na frente porque eu tenho vergonha. Você sabe o que é isso? Isso é um limite imposto pela emoção. A nossa capacidade emocional talvez seja a barreira mais forte contra as realizações em Deus. O limite mais difícil de ser rompido. Creio que Deus nos chama para realizar grandes coisas em nome dEle, mas nós estamos mentalmente ou emocionalmente impedidos de tais coisas. A depressão, a crise de ansiedade, as síndromes diversas, têm abalado e impedido muitos grandes homens de Deus a se levantarem no seu tempo. Meus irmãos, nós precisamos romper essas barreiras e levar o Evangelho aonde quer que seja e para quem quer que seja, vencer essas barreiras emocionais e sermos vitoriosos em nome de Jesus. Nós precisamos romper essas barreiras das emoções e continuar prosseguindo. Às vezes que eu não me aguento eu mesmo, emocionalmente. Eu estou me achando insuportável, eu me achando eu mesmo insuportável. Tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu não quero falar com ninguém, tem dia que eu não quero fazer nada, tem dia... Irmãos, isso é depressivo, isso nos prende.
Mas em nome de Jesus nós precisamos romper. Nós precisamos romper. Como disse a Tati na sua pregação, só vai. Enquanto você estiver dependendo das suas próprias vontades, enquanto você estiver dependendo das suas emoções, você sabe o que você vai realizar para Deus? Nada. Então rompa. Faça sem querer. Faça sem ter vontade. E Deus vai transformando isso no seu coração. Não deixe a barreira emocional te travar. Não deixe as suas emoções te travarem. Não deixe o medo te travar. Não deixe a depressão te travar. Rompa. Faça um rompimento. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos romper essas barreiras e continuar prosseguindo. Não parem. Não desistam. Não se intimidem. Não voltem atrás. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Então, se tem uma barreira emocional nos parando, nós vamos romper em cima dessa barreira emocional. Senhor, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. A quinta e última, a barreira relacional. Temos 2 ápices de Estevão, em que seria bastante justificável o ataque dele contra as pessoas. A primeira delas são as testemunhas que testemunharam contra ele. Mentiram, testemunhas falsas. Estevão tinha razões para atacar essas pessoas. E o segundo, os seus apedrejadores. Estevão tinha razões para atacar os seus apedrejadores, aqueles que estavam apedrejando-o para o matar. Ele tinha razões justificáveis para isso? Tinha, gente? Vejam que em ambos os casos, Estevão não reage de forma agressiva, mesmo sendo injustiçado por seus ofensores. Muito pelo contrário, ele rompe a barreira do rancor, ele rompe a barreira da falta de perdão, ele rompe a barreira do desejo de vingança e libera os seus ofensores. Essa é uma das barreiras mais comuns em que servos de Deus são aprisionados. É muito evidente a incapacidade de evoluir relacionalmente para muitas pessoas. Tem gente que está dentro do ministério, chega aqui um dia, e vai falar um bom dia para a Tati não ouve o bom dia. Ou porque aquele dia está maldosa mesmo e não quis falar bom dia para a pessoa, não. Aí, por não ter recebido o bom dia, você sabe o que acontece com a pessoa? Ela sai da igreja porque acha que na igreja as pessoas não são educadas. Gente, eu já vi casos assim, parece ser muito escandaloso, mas eu já vi casos assim. De gente que chega aqui, às vezes recebe uma palavra dura do irmão Herbert, porque chegou atrasado. Ô irmão, hoje você está com cerimonial, você podia ter chegado mais cedo. E sai chateadíssimo, porque recebeu uma repreensão. Ou de gente que não concorda com algo específico dentro do ministério de louvor, está insatisfeito com determinado... Não vou mais participar desse ministério de louvor, porque eu estou chateado porque aconteceu isso. Irmãos, nós precisamos romper essas barreiras relacionais. Nós precisamos aprender a perdoar rápido, nós precisamos aprender a desconsiderar rápido. Não há crescimento espiritual se você não consegue perdoar as pequenas coisas. O cara estava sendo apedrejado, morto. A gente não entende o perigo, ou poder destrutivo da falta de perdão. A palavra de Deus diz assim: se vós não perdoardes as ofensas de vossos irmãos, tampouco eu perdoarei as vossas. Gente, você sabe tanto que isso é grave. O que Deus está dizendo? Que se você é incapaz de perdoar o irmão, Deus também vai ser incapaz de te perdoar, porque o perdão tem que começar em você. Isso está na Bíblia, não é eu que estou falando não. A barreira relacional, tem gente que não se desenvolve porque fica com raiva de fulano ou ciclano, do ponto de vista familiar, do ponto de vista conjugal, do ponto de vista ministerial. Irmãos, nós precisamos romper esses limites relacionais. Você não gostou do que ouviu, não gostou do que viu, faça o quê? Libere o perdão rapidamente e continue prosperando.
Para que eu vou ficar preso nessa fase? Tem gente que recebeu uma palavra dura em determinado momento. Teve um dia que eu preguei aqui, irmão, e o irmão não gostou do que eu preguei. Na outra semana, o irmão veio na celebração. Hora que me chamaram para dar a palavra, e eu peguei o microfone para dar a palavra, que eu peguei para dar a palavra, o irmão se levantou com a família e saiu, porque eu estava ministrando a palavra, e nunca mais voltou. Isso é limite relacional que não pode ser rompido, que não consegue romper. Se hoje eu ouvi algo que eu não gostei, semana que vem eu posso ouvir algo que eu gostei. Desconsidere, perdoe. Para de ficar criando picuinha, porque Deus tem grandes coisas para você. Enquanto você estiver preso nas picuinhas, você não vai se desenvolver. Barreira relacional. Tem gente que não consegue se desenvolver como família, porque a família é cheia de encrenca. A minha não é não. Só se for de vocês. Sua família tem, desculpa a expressão goiana, sua família tem problema? Irmãos, na minha família eu tenho um sogro chamado Sebastião, vocês imaginam. Tem gente que não se consegue se desenvolver de maneira familiar, porque tem coisas que aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás, que simplesmente criou um limite na pessoa e ela não consegue passar daquele ponto em diante, relacionalmente dentro da família. E aí passa a vida inteira com aquele clima ruim, com aquele ambiente ruim, com aquela falta de perdão. Irmãos, nós precisamos romper nessas áreas. Perdoe. Para você crescer e desenvolver, você vai precisar perdoar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Olha o cara. Ele entra no sinédrio, 2 testemunhas falsas, falando um monte de mentira. Ele nem dá moral para elas. Ele vai pregar a palavra que ele tinha que pregar. A hora que está apedrejando ele, antes de morrer, ou seja, ele já foi apedrejado o suficiente para a morte. Você imagina o tanto de pedrada que esse cara tomou? Ele olha para as pessoas que estão apedrejando ele e fala o que, gente? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Você sabe o que ele está fazendo? Senhor, não condena eles porque eles estão fazendo comigo, não. Gente, olha que coração. Senhor, eu quero um coração desse, você quer também? Na hora que você está tomando a pedrada, você virar para a pessoa, Senhor, não condena essa pessoa por isso que ela está fazendo comigo, não. Coração livre. Essa questão relacional não foi um limite para que ele conseguisse seguir adiante. Se você deseja crescer espiritualmente, essa barreira precisa ser rompida. Você precisa ser corajoso o suficiente, irmão, corajoso o suficiente para liberar o perdão aos seus ofensores, independente das razões que o levaram a esse ponto. Se você está aqui hoje limitado pela barreira da falta de perdão, creio que Deus o está convidando para romper essa limitação e ser livre para crescer em Jesus. Quem quer crescer em Jesus, levante a mão. Eu quero crescer em Jesus. Essas foram as 5 barreiras que Estevão rompeu. Gente, eu acho, é esquisito eu falar isso, mas eu acho a morte de Estevão tão bonita, tão bonita. Vocês sabem por quê? Porque a morte dele tinha uma referência. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Você sabe o que eu acho bonito? Porque essa morte tem referência. Quem é que antes de morrer, disse assim, Senhor, nas tuas mãos te entrego o meu espírito? Quem disse isso? Quem na morte, antes de morrer, disse assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa mais linda. Estevão havia aprendido. E rompendo barreiras, atrás de barreiras, as rotinas, as finanças, a responsabilidade emocional, a responsabilidade ministerial, a limitação emocional, a limitação relacional. Quanto mais barreiras ele foi passando, mais parecido com Jesus ele foi ficando. E na morte, gente, antes de morrer, é a hora que a gente expressa o que a gente não tem controle. Ele não fez de gracinha.
Ele não fez porque ele queria parecer santo. Ele fez porque aquilo estava dentro dele. Eu creio que se você romper as barreiras que estão te bloqueando, você vai conseguir cada vez mais se parecer mais e mais com Jesus. Assim como Estevão exteriorizou essa aparência de Jesus no fim da sua vida. Então rompa as barreiras. Quem quer se parecer com Jesus? Eu quero, gente. Ele é a minha referência. Ele é o meu influenciador. Ele é aquele que eu quero alcançar, o patamar que eu quero alcançar é Jesus. Mas para que eu consiga alcançar a varonilidade, o padrão do varão perfeito, eu preciso estar disposto a romper as minhas limitações. Nós precisamos romper os limites. Aquilo que está te travando não pode te travar mais. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí ele rompe um limite. Antes, a si mesmo se esvaziou, ele rompeu outro limite. Assumindo a forma de servo, rompeu outro limite. Tornando-se em semelhança de homens, rompeu outro limite. Reconhecido em figura humana, rompeu outro limite. A si mesmo se humilhou, rompeu mais um limite. Tornando-se obediente até a morte. Mas esse não era o limite, porque a morte precisava ser morte de cruz. Jesus rompeu todos os limites, porque ele era Deus. Ele não precisava se esvaziar, não precisava se humilhar. Ele era o dono de todas as coisas. Mas mesmo assim, ele rompeu todos os limites possíveis e impossíveis e imagináveis para que nós pudéssemos ser alcançados por ele. E da mesma forma que ele foi capaz de romper esses limites, eu creio que ele quer te convidar a romper os limites hoje. Irmão, aquilo que está te bloqueando de crescer em Deus, aquilo que está te bloqueando de evoluir, eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para você realizar, assim como Estevão realizou. Por isso, se tem algo que está bloqueando a sua evolução, clame pela presença de Jesus hoje. Rompa esses limites. Você que está travado, Jesus está te chamando de longe, e você insiste em dizer: eu não consigo passar desse ponto. Irmão, tenha a ousadia de atravessar esse ponto nessa manhã. Diga: Senhor, eu quero romper esse limite. Anjos te louvam, os anciãos se